falar um pouquinho sobre fios. Eu trouxe 3 fios diferentes que eu quero fazer uma comparação e um teste com esses 3 fios para vocês conhecerem um pouco mais sobre as diferenças e as características desses fios tão parecidos. A escolha desses fios começou quando saiu no mercado esse fio aqui, que é o macramê, é barroco macramê da Círculo. E as minhas alunas, principalmente as alunas dos colares, sabem da minha paixão pelo fio macramê da Pinguim. O fio macramê da Pinguim foi um dos primeiros fios que eu comecei a trabalhar e é um dos principais fios que eu faço os meus colares, mas também uso para cestarias, bolsas e diversos outros projetos. Eu gosto muito da composição, porque eu gosto de fios de algodão, e eu, na verdade, escolhi ele por ser um fio um pouco mais grosso do que os fios de algodão que eu estava encontrando no mercado. Então, eu queria um fio um pouco mais encorpado, e eu encontrei todas essas características no macramê. Então, como elas sabem dessa minha paixão pelo macramê, quando saiu o macramê da Círculo, elas ficaram muito curiosas do que eu pensaria a respeito, principalmente para usar nos projetos que eu tenho ensinado para elas, nos colares ou as minhas alunas da cestaria também. Então, eu resolvi fazer um teste para mostrar para vocês as principais diferenças e mostrar que são fios completamente diferentes, apesar de ter o mesmo nome. Os dois foram desenvolvidos para o mesmo fim, que é para a técnica macramê. Eu faço pouquíssimo macramê, então eu não posso falar especificamente para as pessoas que trabalham com macramê, mas eu vou falar mais do ponto de vista do crochê. Eu trouxe também o espesso da Euro-Roma, pois quando eu comprei o fio macramê, eu vi na composição que ele é um 24 fios. E o espesso também é um barbante 24 fios. Então ele é muito mais similar ao espesso do que ao macramê da Pinguim. Eu trouxe os 3 fios, eu vou mostrar de pertinho para vocês. Eu fiz uma amostrinha, tá? Com todos usando a mesma agulha, o mesmo tamanho, para mostrar como é que ficam as texturas, os efeitos desse fio no crochê. Uma característica para quem é do macramê, eu já ouvi resenhas que o espesso pode soltar algum pelinho e causa alguma irritação enquanto estão trabalhando. Então eu não sei se o macramê da Círculo faz isso. O que eu já pude perceber de cara é que a tensão do fio é bem mais solta no macramê do que no espesso. O espesso ele vem um pouco mais torcido, ele fica um fio um pouco mais firme. Então vamos começar falando sobre algumas características principais destes fios. Então, o macramê da Pinguim, tá? Ele vem em novelos de 200 ou 400 gramas. O de 200 tem 75 metros e o de 400 tem 150 metros. Os valores de 200 gramas é em torno de R$20 e o de 400 gramas em torno de R$39. Ele não tem a grande vantagem, só é quase o dobro, é como se comprasse 2 novelos, mas a praticidade de comprar só um novelo na hora de trabalhar também facilita bastante. O tex dele é 2.655. Só para lembrar, o tex, a gente fala muito no tex para saber a espessura do fio. Mas a gente tem que ter em mente que o tex é quanto pesa 1.000 metros daquele fio. Então, obviamente, quanto menor o peso, quer dizer que tem um fio, porque o tamanho é o mesmo, são 1.000 metros. E se é um número menor, quer dizer que vai ser mais fino. Se ele for mais grosso, ele vai pesar um pouco a mais. Mas isso funciona muito bem se a matéria-prima for exatamente a mesma. Por exemplo, o espesso é 85% algodão e 15% outras fibras. Aqui é 100% algodão e aqui é 100% algodão. Então, para comparar as espessuras dos fios 100% algodão, ele funciona perfeitamente, mas igual, às vezes é uma variação tão pequena que vai acabar funcionando e ajudando a vocês a saber qual que é a espessura do fio que vocês estão comprando. Então, esse o tex está 2.650 e na embalagem sugerem a agulha de número 10. Eu geralmente uso a agulha de número 7 para fazer cestas ou bolsas, esses projetos com o macramê. O espesso da Euro-Roma, ele vem em embalagem de 1 kg, então ele vem bastante fio, são 254 metros de fio, e ele custa em torno de R$30, então ele tem um valor bem interessante.
Ele, como eu falei, é um barbante 24 fios, 85% algodão, 15% outras fibras. Eles sugerem agulha de número 9. Eu uso também bastante agulha de número 7 ou agulha de número 8 para trabalhar com o espesso. Dependendo se eu quero mais firmeza, eu uso muito para cestaria. Eu acho um fio maravilhoso para cestas e bolsas. E o 7 me dá uma firmeza, então eu consigo fazer uma cesta grande sem que a cesta desmorone. Então, apesar de sugerir a 9, eu uso a agulha de número 7. O macramê da Pinguim vem 500 gramas de fio, que são 141 metros, e ele tá em torno de R$26. O tax dele é 3.543, e aqui eu não falei o tax, né? 3.937. Ele é um pouquinho mais pesado, mas olhando para os fios, eles têm basicamente a mesma espessura. 100% algodão e sugerem agulha de 7 a 9. Então, eu trouxe esses 3 fios. Então, esses 2 por terem o mesmo nome, por serem macramê, e esses 2 por terem a característica de serem 24 fios e serem fios bem similares. Eu vou mostrar agora de perto para vocês verem as amostras e as principais diferenças dos fios. Então, aqui vejam os 3 fios, o macramê, o espesso, o macramê da Pinguim, o espesso e o macramê da Círculo. Eu usei uma agulha de número 8, que fica uma agulha intermediária no que eles indicam, e eu acho que é uma agulha interessante para trabalhar com qualquer um desses fios. Tá? Então vejam aqui, o macramê da Pinguim, ele tem essa característica aqui, ele parece que são 3 fios, deixa eu desenrolar ele aqui, ó. São 3 fios com vários fiozinhos dentro e ele fica com esse efeito torcido. Então, ele é um fio que tem já um desenho no próprio fio que eu acho muito bonito. Ele dá um efeito bem legal quando a gente trabalha com ele. Aqui, tanto o espesso quanto o macramê são 24 fios enrolados. Então, aqui, eles ficam todos enroladinhos. Mas eles têm, basicamente, a mesma espessura. A grande diferença que eu notei, ó, vejam aqui como o macramê, ele já fica todo mais aberto e o espesso, ele já se mantém o fio mais enroladinho, mais fechado. Eu tive bastante dificuldade para começar a trabalhar com esse fio, porque como eu uso agulha pequena, tu acaba puxando alguns fiozinhos, então ele traz alguma dificuldade. E esse aqui, por ser mais solto, eu achei ainda um pouco mais difícil, porque ele é um fio, olha, vocês podem ver aqui de pertinho como ele já fica todo mais aberto, ele é mais, não é tão firme o torcido quanto o do espesso. Mas são fios bem similares. Eu não sei, eu teria que testar ele melhor para cestaria, tá? Porque olha, vejam que até mesmo aqui na amostra, como o fio fica mais aberto. Eu acho que ele é um fio mais específico mesmo para macramê. O espesso da Euroroma eu trabalho bastante, já fiz bastante bolsa, já fiz bastante cesta. O fio, ele se mantém enroladinho, se mantém firme. E aqui, então, estão as 3 amostras. Vejam que, por ser a mesma agulha, elas ficam basicamente do mesmo tamanho, apesar desse fio ser um pouquinho mais fino. O que ele fica é com o ponto mais aberto do que esses fios com uma espessura um pouco maior. Então, eu acho que assim, ele não é comparável no sentido de para usar para os mesmos projetos. Não estou falando de macramê, tá? Quem faz macramê desconsidere essa frase. Eu estou falando de bolsas e cestas. Eu ainda acho que o macramê da Pinguim e os colares, principalmente, eu acho que o macramê da Pinguim ainda serve mais. De repente, para o macramê, por ele ter esse fio mais soltinho, mais aberto, ele seja bem interessante de trabalhar. Tem umas cores lindíssimas, eu fiquei bem da tentação de comprar várias cores, mas para mim, eu ainda não vejo um uso, não achei um produto que eu vá usar muito esse fio. E o espesso segue sendo o meu queridinho para cestas e bolsas. Eu acho uma delícia trabalhar com esse fio. Ele é um fio muito gostoso de trabalhar, ele tem um efeito muito bonito. Tem esse toque, essa característica do algodão que eu acho legal.
mas ele realmente, para quem está iniciando, pode ter alguma dificuldade. Então a minha dica sempre para iniciantes é usar uma agulha um pouco mais grossa, agulha de número 8, 9 ou 10, já são bem mais fáceis de trabalhar com o fio espesso, ou também treinar bastante em alguns fios de malha, fio náutico, que são fios que não desfiam, e eles são mais fáceis até pegar bem o jeito, bem o movimento, e a prática vai nos ensinando a sempre trabalhar melhor. Mas sobre o teste de fio, é basicamente essas características que eu queria passar para vocês. Espero que ajude nas escolhas para os projetos.